Boa tarde, pessoal. Dando continuidade ao nosso curso, prepare-se para a redação. Hoje a gente vai falar sobre a redação em concurso, né? A prova de redação é provavelmente o momento em que mais se evidencia o desempenho, travessão, pífano ou digno, da escolaridade do candidato. Ponto final. É mais do que uma aprovação para quem deseja ingressar em uma instituição federal. Ponto final. É o atestado de todo o processo de ensino. Na prática, não há garantia de que aprender uma não há garantia de um atestado de todo o processo de ensino. Ponto final. Na prática, não há garantia de aprender uma dada quantidade de técnica de escrita nos faça escrever melhor. Ponto. Escrever é um hábito que depende do outro hábito, o de ler, e só será efetivamente qualificado se feito com prazer. Ponto final. É ao esculpir um texto que se percebe quanto é insuficiente decorar regras de português ou macetes de construção retórica. Ponto. Um bom texto denuncia a seriedade do nosso prazer de ler e escrever. Ponto final. Uma dissertação ruim, por sua vez, revela os problemas de comunicação, a organização equivocada de argumentos, o mau entendimento do que foi proposto, a incapacidade de demonstrar um raciocínio autônomo, personalizado. Bom, todos esses fatores são fruto da fragilidade de um aprendizado e não condizem com a função de um servidor federal, muitas vezes encarregado de elaborar cargas, ofícios e até mesmo dissertar sobre um determinado assunto durante a confecção de um relatório. Ponto final. Esse é um pouquinho. Mas prosseguindo, aqui nós nos propomos a substituto da prática prazerosa de ler e escrever. Credenciais naturais para quem deseja ser um bom redator. Ponto final. Aqui vamos dar, evidentemente, as coordenadas que todo texto em situação de concurso tende a exigir. Ponto. Mas também há foco nos principais elementos que permitem uma reflexão crítica sobre o próprio processo de criar texto com finalidades específicas. Ponto. O que se espera de um candidato a uma vaga? O que ele pode esperar das técnicas e especificidades de uma redação? Ponto. Próximo parágrafo. Lembra-se de que a redação é um processo de descoberta e que só você pode fazer. Ponto. Um modo de articular o que se sabe para alcançar o que é necessariamente não está dado desde o início. Ponto. Esperamos que aqui o candidato encontre informações que o ajude não a padronizar seu texto, mas a melhorar melhor o seu raciocínio. Ponto final. Ponto final. Vamos falar agora, pessoal, um pouco sobre um bate-papo necessário. O fantasma da redação, por certo, causa tremores, bloqueio e frustrações. E muitas pessoas, é que não aprendem a conviver com ela, não lhe descobriram os segredos, não assimilaram as técnicas e não adquiriram o saber gratificante e a alegria que nos traz o dizer em palavras escritas o que ocorre em nossa mente. Ouvem falar da redação, mas não procuram ter intimidade com ela. A culpa, sabemos, é do ensino atual, em geral pragmático, distanciado da cultura humanística, avesso ao gosto pelas letras. É mais fácil procurar um texto
pronto em uma revista ou jornal, pesquisar e copiar da internet, do que saborear o prazer de fazer. Ponto. E a essas pessoas não escrevem. Ponto. Quando fazem, são rabiscos arremendados de comunicação incipiente lançados ao papel. Ponto. Lembre-se, redigir é comunicar. Ponto. Comunicar é criar. É buscar o novo. É apresentar ao mundo o que pensamos nele. Os nossos raciocínios, as nossas opiniões, as nossas experiências de vida, a nossa cultura e, acima de tudo, a nossa personalidade. Muito além da comunicação oral. A comunicação escrita desponta como o nosso alter ego, o espelho de nossa bagagem formativa e cultural. Próximo parágrafo. Você, concursando, é um maratonista. Todo concurso é uma maratona com diversas provas. Imagine se uma das provas você fosse ciclismo, numa distância de 10 quilômetros com obstáculo em um determinado período de tempo. Aqueles participantes acostumados a pedalar desde pequeno que diariamente fazem um percurso de 5 ou mais quilômetros, não se preocupariam com a prova. Ponto. Tem prática e resistência. Ponto final. Mas aqueles que nunca andaram de bicicleta, esses seriam obrigados a fazer um treinamento duro, cansativo, por várias horas por dia, o que exigiria muita força de vontade e um aprendizado intensivo por semanas e até meses. É a redação. Sinta como você está e o que lhe falta para começar o treinamento, descobrindo o segredo da redação para escrever o suficiente com técnicas, coerência, coesão, concisão e correção, dentro de um limite de tempo e de um número de linhas determinado. Ponto final. É necessário esforço, dedicação, humildade para se reconhecer fraco e consciente das próprias limitações e necessidades, mas capaz. Sim, todos nós somos capazes. Repetindo aqui o slogan da campanha de Barack Obama, abre aspas, nós podemos, exclamou, fecha aspas. Isso nos trará a autoconfiança, destruidora dos bloqueios e brancos mentais, que descambam para os erros infantis de uma redação, de quem não teve o preparo suficiente, não lhe conhece o segredo. Próximo parágrafo. Lembre-se que redigir faz parte integrante da comunicação humana. É a superação das limitações da oralidade. O meio mais adequado para a reflexão é o que nos cerca. Como dissemos, é o mesmo que andar de bicicleta. Ponto final. Monte na bicicleta, não desanime. Ao levantar 8, 10 ou mais tombos, ou ralar os joelhos e os braços, tente, consiga o equilíbrio e ande até sem as mãos. Ponto final. Próximo parágrafo. Escreva e escreva sempre. Nunca deixe de anotar ideias que lhe venham à cabeça. Ponto final. Desenvolva-as. E não deixe de ler. Leia tudo o que puder primeiramente, os editoriais e as colunas de jornais e revista, além de apresentarem boa redação, trazem conhecimentos novos, com os quais você verá o mundo desde outras perspectivas, poderá discutir com mais variados assuntos e ainda com vantagem de ter enriquecido o seu vocabulário. A fórmula é simples, você encontra em vários livros, edita por muitos professores. Eu mais força de vontade é igual treino. Acredite em você, sinta-se capaz, mostre confiante, tenha disciplina,
Reserve 15 minutos por dia para escrever. Ponto. Faça isso diariamente e, se possível, no mesmo horário. Ponto. Treine continuamente. Procure ser objetivo, claro, ligando as ideias umas às outras. Ponto. Faça e refaça seus textos, pois esses são os requisitos básicos para quem deseja sair-se bem em uma redação. E nunca esqueça a grande verdade: só se aprende a escrever escrevendo. Ponto. A gente vai terminar por aqui. Na próxima aula a gente vai falar sobre alguns lembretes iniciais. Desde já, obrigado pela atenção, e se você gostou dessa primeira aula, deixa seu like. Se não gostou, deixa seu dislike, porque de qualquer forma você vai estar contribuindo para o crescimento desse canal. E não se esqueça de acionar o sininho para receber as notificações com novos vídeos que iremos postar futuramente. Valeu, obrigado, uma boa tarde, tchau.